Ai, Simon, eu até faço tudo direitinho, eu tenho conhecimento de vendas, mas na hora que eu tenho que falar o preço do meu produto, eu travo. Se isso já aconteceu com você, fique comigo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como fazer uma oferta irrecusável que vai conversar com a necessidade do seu cliente. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o quarto episódio da nossa série Como Alavancar Suas Vendas. Nesta série, nós estamos falando sobre os fundamentos, as etapas da venda que garantem a um vendedor atingir resultados. No primeiro episódio, eu deixei bem claro que em vendas só chega ao topo quem está disposto a fazer o básico bem feito. E o básico de um processo de vendas é a sondagem da necessidade do cliente, é o atendimento excelente, é ali, a técnica da visita bem feita, a proposta, o trabalho de negociação, a importância do fechamento e do pós-venda. Hoje, então, nós vamos falar sobre dois desses aspectos. A importância de uma oferta boa, de uma proposta bem elaborada, e também vamos falar sobre a importância da negociação. Eu vou lhe transmitir técnicas que vão ajudar você a se tornar um vendedor cada vez mais qualificado, um vendedor que bate meta, um vendedor capaz de gerar lucro. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de uma oferta irrecusável, é aquela oferta que conversa diretamente com a necessidade do seu cliente. Como nós vimos no episódio número 2, nós falamos sobre a importância de saber qual é o problema que o seu produto ou serviço resolvem para o seu cliente. Outra coisa fundamental, se posicionar como uma autoridade, como um conselheiro, como um parceiro do seu cliente, faz toda a diferença. Por quê? Agora você entende que isso vai criando uma credibilidade, criando confiança na cabeça do cliente, a tal ponto de que na hora que você tem que falar de preço, na hora que você vai fazer a sua oferta, a sua proposta, o que acontece? Aquilo já está natural, o cliente já está tranquilo em relação àquilo que ele vai receber de você. Por quê? Porque você já construiu a sua credibilidade, você já mostrou para ele que você não quer só tirar o pedido e ir embora, que você é um vendedor de fato, uma pessoa técnica, preparada para fazer de fato um excelente atendimento, uma ótima venda. Então, muitos vendedores, muitos profissionais de atendimento, empreendedores, têm dificuldade de fazer uma oferta bacana. Por quê? Porque eles não construíram credibilidade. Por isso que nos episódios anteriores nós falamos sobre isso, a construção dessa credibilidade. Quando a gente fala de atendimento e sondagem, como nós falamos também em episódios anteriores, você vai descobrir o real problema daquele cliente, qual que é aquele ponto que tira o sono. E aí, como vendedor responsável que você analisou a estrutura, nível de conhecimento, resultado, as consequências de comprar de você ou de não comprar de você, e também avaliou aí como é que esse cliente faz as coisas, qual que é o método que ele usa. Ou seja, agora é seu direito, enquanto vendedor, apresentar para ele uma proposta para que ele resolva o seu problema. Eu costumo dizer que vender é o processo de facilitar com que o cliente encontre a solução para o seu problema. Se você seguiu até aqui as técnicas que a gente falou, vender para você não vai ser um problema daqui para frente. Por quê? Porque você vai fazer uma oferta que vai conversar com aquele problema, com aquela necessidade que o seu cliente tem. Simon, fala logo como é que faz uma oferta irrecusável. Anote aí. Primeira coisa, a sua apresentação ela tem que ser persuasiva. Eu vou pedir para colocar para você na tela, para você poder acompanhar. Olha que interessante. Primeiro item, você tem que falar sobre o problema. Está aí em vermelhinho, olha, problema. Qual é o problema do cliente? Simon, mas se eu ficar falando de problema, ele não vai querer. Ele vai querer saber de solução. Não. Você tem que aumentar o problema na cabeça do cliente. Você tem que deixar claro para ele o quê? Olha, esse problema seu aí é real. Olha as consequências dele se você não fizer nada. Eu acredito que você que está me assistindo aqui, pelo menos uma vez na vida, você já foi num médico. E o que o médico faz, hein? Ele aumenta o problema para você. Olha, eu estou sentindo uma dorzinha de lado, viu, doutor?
Ah, essa dorzinha aí pode ser A, B, C, D ou E, e se você não fizer nada, vira F, G, H e J. Aí você começa a olhar para aquele problema aparentemente pequeno como uma coisa grande. Hã? Quer ver um outro exemplo? Você vai ao mecânico. Como é que o mecânico vende o serviço dele? Né? Ele chega para você e fala assim, o que está acontecendo? Ah, tem um barulhinho aqui na frente. Ah, funciona lá para mim. Ah, isso aí não é só um barulhinho não, isso aí é um problemão desse tamanho. Sem perceber, ao falar do problema, ele aumentou a sua necessidade de comprar, de resolver, de se tratar. Então note, quando você apresenta a sua oferta destacando o problema, o que acontece? A necessidade de comprar aumenta na cabeça do cliente. Segundo item, olha aí na tela, por favor. Segundo item, você precisa dizer para ele dos sintomas. Olha, eu já percebi que você tem uma angústia. E essa angústia, ela está relacionada com essa falta de sono que bate aí na sua cabeça toda noite. Olha, eu percebi que o senhor está muito preocupado com a sua empresa sem um sistema de segurança adequado. É por isso que o senhor está estressado, é por isso que o senhor está exigindo, né, que haja uma fiscalização mais de perto, e por aí você começa a descrever os sintomas daquele problema. Ah, você está reclamando que você está com a dorzinha de lado? E você também sente fadiga? Isso é a técnica do médico, né? Como é que o médico convence o paciente a se tratar? Através desses meios. Ele destaca para você qual é o problema e logo em seguida ele vai falando dos sintomas. Isso vai ajudar você a aumentar o desejo de compra do seu cliente. Vem comigo. Terceiro item. Quais são as causas do problema? Quais são as causas do problema? Olha, esse barulhinho aí acontece por falta de água, por falta de óleo, ou às vezes você usou um aditivo errado no seu motor e danificou as mangueiras. Olha que interessante, eu estou lhe dando exemplos do dia a dia que vão mostrando para você como é que essa técnica se aplica. Simon, mas eu sou um vendedor de planos de saúde, como é que eu faço? Exatamente a mesma coisa. Qual que é o problema de não ter um plano de saúde? Qual é o sintoma, a dificuldade que uma pessoa que não tem plano de saúde enfrenta? E quais são as causas que levam a pessoa a não ter um plano de saúde? Eu tenho certeza que se você aplicar essa técnica, você vai ver que para você ofertar o seu produto vai ser cada vez mais simples. Mas não para por aí. Olha na tela de novo. Além de falar das causas, agora você está pronto para falar da solução do problema. Como você é um vendedor experiente, a solução do problema é o seu produto, é o seu serviço, é a sua alternativa, é a sua solução. Olha, tudo isso que você me falou, eu entendi, já montei um plano estratégico para a gente resolver esse problema aqui na sua empresa e essa solução eu vou lhe apresentar através aqui da minha proposta. Deixa eu só fazer umas contas aqui. Ou seja, você foi construindo na cabeça do cliente o passo a passo para você agora sim apresentar a sua proposta, apresentar o seu preço. De novo, olha aí na tela. O elemento número 5. Quais são as etapas? Mas etapas do que, Simon? As etapas da solução. Olha, para resolver esse problema aqui no seu posto de combustível, nós vamos fazer desta forma. Mas não fica preocupado não, porque a implantação dessa solução começa com este passo, depois mais esse. Em terceiro momento nós vamos fazer isso e num quarto momento tal e tal item. Ou seja, você tranquilizou o cliente em relação ao problema. E por último, o último elemento, se você quiser olhar aí na tela, aí sim vem a oferta, o fechamento dessa apresentação. Por que isso é importante? Note, o cliente sabe que ele tem um problema. Ele só não arrumou uma forma de resolvê-lo ainda. Ele confiou em você, que é o conselheiro dele, o consultor, né, de vendas, como alguns gostam de se apresentar, e você mostrou para ele credibilidade. Você entendeu a dor, descobriu qual é de fato o problema que ele enfrenta. Só que você não vai apresentar a oferta, né, apresentar o seu preço goela abaixo. O que você vai fazer? Você vai conduzir a sua apresentação, conduzir a sua conversa de um modo que o prepare para você falar de preço. Quando você faz isso, o processo de negociação fica muito mais simples. Por quê? Porque uma negociação nada mais é do que esclarecer dúvidas que ele ainda possa ter
sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Eu vou lhe passar a última técnica de hoje. São 4 geradores de dúvida numa negociação. Ou o cliente não entendeu o que você falou, o que você ofertou, ou ele está com um problema aí de motivação, ele não quer resolver o problema, ele não quer a sua solução, ou ele está com um problema aí, de envolvimento. Às vezes você está falando com a pessoa errada, não era com aquela pessoa que você tinha que estar falando para fechar o negócio, tá certo? Então olha lá que interessante. Ou é falta de clareza, ele não entendeu ainda, quem tem dúvida não compra, ou ele não quer, ou não é com ele que você tem que falar, tá certo? E por último, às vezes o cliente se frustrou com aquela solução que você ofertou no passado. Muitas vezes o erro dos seus concorrentes pesa sobre você na hora que você vai fazer uma venda. Então olha lá, entendimento, certifique-se de que o cliente não tem dúvida. Motivação, certifique-se de que o cliente quer comprar de você. Importantíssimo, o próximo item, envolvimento. Será que eu estou falando com a pessoa certa? E por último, qual é o nível de frustração? Esse cliente já teve problema com esse tipo de equipamento, com esse tipo de serviço no passado? Se você fizer essas 4 perguntas, você vai ver que negociação também deixa de ser um problema e aí você pode precificar o seu produto, precificar o seu serviço como você quiser. Quando você faz isso, acontece algo fantástico, muito especial. O processo de vendas caminha para o fechamento de uma forma muito natural, de um jeito que o cliente só não fecha se ele realmente não tiver a clareza de que ele tem um problema. Quando você conduz o assunto da forma como nós expusemos aqui, você vai ter muito mais convicção, muito mais coragem para apresentar o seu preço. E aí você conversa com esse cliente para simplesmente fechar o negócio. Mas fechamento e pós-venda é o tema do nosso último episódio, é o episódio de amanhã. Até lá!